Diabetes tem cura? Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Como eu reverti a minha diabetes de forma natural, sem remédio algum? Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que ama trazer o que há de mais recente na literatura médica científica. Geralmente eu estou sempre mostrando um monte de artigo médico científico na tela ou no telão aqui, mas hoje eu vou dar o meu depoimento que eu já tinha dado há quase 17, há uns 11 anos atrás, quando eu entrei no YouTube, mas eu vou dar ele hoje de forma atualizada, porque eu acabei de acabar o meu livro novo, Dieta Antidiabetes, que é muito importante e que traz todos os dados científicos mais recentes. Eu vou pedir para o Murilo botar algumas páginas dele aqui, passando para vocês verem gráficos, etc. Tá muito interessante. Mas eu cresci como uma criança obesa, sedentária, jogando muito videogame, ou seja, sempre entre quatro paredes, né, pegando pouco sol, praticando pouca atividade física e comendo muito lixo alimentar. E, obviamente, me desenvolvi um adulto com péssimos hábitos de estilo de vida e alimentares. Dos 17 aos 22, eu fui um dos melhores do mundo em Counter-Strike, no jogo mais jogado de computador do mundo na época, o que me levou a ter mais péssimos hábitos ainda, ou seja, eu bebia, eu fumava, eu dormia tarde, virava à noite jogando, viajava constantemente, o que causa também cronodisrupção, né? Viajar de fuso horários diferentes constantemente, fazia um monte de coisa errada a nível científico, mas eu não sabia. Para piorar, aos 22 anos, realmente eu estava com os 4 P's, como são chamados, ou seja, polifagia, poliúria, polidipsia e também perda de peso, que seria o outro P, né? Mas a fadiga crônica não é P, mas ainda assim, ou seja, polifagia, a gente come frequentemente, a gente sente fome constantemente. Polidipsia, a gente sente sede constantemente. Poliúria, a gente urina frequentemente e, obviamente, uma perda de peso do diabético. Isso são indícios da hiperglicemia e hiperinsulinemia e da resistência insulínica, ou seja, na época eu, obviamente, não entendia de medicina, de nutrição, nem nada do gênero. Era um jogador profissional de Counter-Strike, mas eu estava tendo inúmeros problemas que apresentam a diabetes. Eu me lembro que um pouco antes de eu fazer uma mudança de estilo de vida grande, que é o que eu já pratico há quase 17 anos, eu tinha tido um resultado, uma glicemia acima de 126. Realmente já fazem 17 anos atrás. Eu não me lembro dos exames, né? Perdi, mas obviamente eu me lembro de ter tido um primeiro alerta e vários outros alertas, né? Com vários problemas de saúde, minha imunidade estava muito baixa, estava sempre com resfriado, com infecções, etc. E a gente sabe que a diabetes prejudica a imunidade, né? Regula o sistema imune, a hiperinsulinemia, a insulina alta. Então, eu estava cheio de problemas de saúde para fazer 2 cirurgias na coluna do nariz e eu dei um basta, porque realmente eu estava indo a muito médico, fazendo muito exame, todo santo dia eu estava pior. E aí foi ao ponto que eu cheguei à conclusão que eu precisava tomar as rédeas da minha própria saúde. Ou seja, não era brincadeira, eu estava realmente muito mal, com dificuldade de raciocínio, entre vários outros problemas, e eu era muito novo, só estava com 22 anos. Quando eu encontrei o que nós chamamos de a ciência da saúde, o higienismo, essa medicina de estilo de vida que preconiza saúde por vida saudável, eu mudei completamente da noite pro dia. Literalmente, meus sintomas da diabetes foram embora, brincando, muito rápido. Eu adotei uma dieta crua, baseada em frutas e vegetais. Ah, mas fruta causa hiperglicemia. Eu sei o que vocês acham, mas isso não está na literatura médica científica. Eu vou pedir para o Murilo botar um artigo aqui bom para embasar. Mas, na verdade, fruta previne as complicações da diabetes. Uma pessoa que já tem diabetes e previne um não diabético desenvolver diabetes. Então, isso é errôneo, acreditar que fruta causa diabetes. Mas, eu adotei uma dieta de frutas e vegetais compreendendo que seria mais natural para a gente da natureza. Os sintomas foram embora muito rápido. Ou seja, eu não cheguei a tomar glifage, metformina, não cheguei a injetar insulina e não cheguei a ter a confirmação da diabetes, porque você precisa de 2 exames para ter a confirmação. Mas todos os sintomas que eu estava sentindo, né, que só depois que eu comecei a estudar medicina e nutrição eu aprendi que realmente são correlacionados à diabetes, foram embora. Então, felizmente, se eu estava pré-diabético ali no limiar da diabetes, ou se eu já tinha diabetes, realmente não foi 100% diagnosticado. Você precisa de 2 exames em dias diferentes, por exemplo, da glicemia de jejum acima de 100.
126 para ser classificado como diabético, ou uma hemoglobina glicada e uma glicemia de jejum e por aí vai. Na época realmente eu não sabia, talvez até estava e até teve essa confirmação nos exames, o médico não falou, mas eu felizmente descobri uma dieta rica em frutas e vegetais. Ou seja, o que as pessoas hoje em dia estão desenvolvendo diabetes são vários fatores de estilo de vida. Como eu mostro no livro Dieta de Diabetes, seres humanos se exercitam muito pouco na atualidade, ou seja, a prática de atividade física na natureza seria diária e intensa. Hoje em dia as pessoas acham que andar 30 minutos 3 vezes na semana tá bom. Realmente não tá. E desenvolver músculos e manter uma boa massa muscular, ainda mais os músculos da perna, são inversamente correlacionados à diabetes. E foi uma das coisas que eu comecei a fazer, ou seja, o primeiro passo que eu reverti minha diabetes foi começar a malhar. Eu comecei a treinar todo santo dia. O segundo passo que eu reverti minha diabetes foi eu parei de sair para night. Ou seja, eu percebi que sono era uma parte importante. Não quer dizer que eu nunca mais dormi tarde. Isso é, se você perder 2 horas de sono por 5 noites seguidas, já tem nos estudos sugerindo que aumenta até 30 pontos na glicemia, ou seja, você pode testar pré-diabético só por perder algumas horas de sono, poucas horas de sono em dias consecutivos. Então, muita gente não sabe, mas o segundo passo que realmente eu usei para reverter minha diabetes foi começar a me preocupar mais com a qualidade e a quantidade do meu sono. O terceiro passo foi que como você começa a se exercitar mais e dormir mais cedo, você está mais exposto ao sol. Ou seja, eu comecei a me preocupar em, obviamente, estar fazendo esportes ao ar livre, porque realmente quando você dorme melhor, você tem mais energia. Quando você está treinando, você está mais magro, fica mais fácil se exercitar constantemente. Então eu comecei a pegar mais sol, o que obviamente é correlacionado a melhores níveis de vitamina D, que consequentemente melhora todo o perfil da diabetes dentro do nosso organismo, como inflamação, vários genes, resistência insulínica. Então, bons níveis de vitamina D foi a terceira forma que eu reverti minha diabetes naturalmente. A quarta forma, com certeza, foi outros fatores de estilo de vida que muita gente não sabe. Eu, felizmente, nunca fui viciado em café, mas como esse estudo mostra, cafeína aumenta a adrenalina, que aumenta a resistência insulínica. Mas eu parei de beber, por exemplo, que é um fator diabetogênico. Eu parei de ficar horas na frente da TV, que é um fator diabetogênico, como você pode ver. Eu parei de me estressar, porque um estilo de vida mais saudável reduz os níveis de estresse em todos os sentidos, fisiológicos, físicos, mentais, e a gente sabe que estresse desencadeia hiperglicemia, hiperinsulinemia e, portanto, diabetes. Eu parei de comer toda hora do dia. Vários outros fatores de estilo de vida, eu comecei a prestar muita atenção, por exemplo, como terapia florestal, ou seja, eu comecei a conviver mais com plantas, com árvores. Na época, realmente, eu morava em um condomínio no Rio de Janeiro, não tinha meu jardim como eu tenho hoje, como você pode ver aqui, o Murilo vai botar. Eu comecei a sempre ir no jardim do condomínio, tentar colher uma goiaba, uma manga, subir num coqueiro para colher coco, para tomar água de coco, e isso com certeza auxiliou a minha reversão da diabetes. Como a gente sabe hoje em dia que terapia florestal, o que os japoneses chamam de Shinrin-yoku, ou seja, pesquisadores têm mostrado que simplesmente se expor a plantas, árvores, elas secretam gases chamados fitoncides, que auxiliam o controle glicêmico, tirando o fato de auxiliar o sistema imune a matar células cancerígenas, entre vários outros fatores. Então são inúmeros fatores que as pessoas nem imaginam que podem estar auxiliando a sua diabetes, como um outro é evitar petroquímicos sintéticos. Esse seria o quinto fator. Com certeza, eu reduzi a exposição a químicos sintéticos, ou seja, panela com antiaderente, cozinhar com utensílios de plástico, beber água em garrafa plástica, usar muitos petroquímicos na pele, como desodorantes, perfumes, sabonetes com aqueles cheiros muito fortes. Não estou dizendo que eu nunca mais usei nada. Eu uso, mas em menor quantidade, com maior consciência, com menos petroquímicos, esses produtos de higiene que eu uso, né? Porque esses petroquímicos que a gente chama de dioxinas na ciência são químicos disruptores endócrinos, ou seja, eles desequilibram o nosso sistema hormonal e eles auxiliam a obesidade e, portanto, a diabetes tipo 2 a nível científico. O estudo está aqui na tela também. O sexto fator, eu comecei a prestar mais atenção à cronobiologia e crononutrição, ou seja,
sincronizar o meu relógio biológico ao horário do Sol em relação à Terra. Fazer o organismo entender o que é dia e o que é noite. Porque hoje em dia a gente vê luz 24 horas por dia e o organismo realmente responde à luz achando que é de manhã, mas quando na verdade é de noite. Ele tem que ter o tempo de descanso dele. O cérebro funciona durante o dia, mas ele tem que descansar durante a noite. E se ele vê luz como celulares, entre várias outras coisas, luz do teto, luz da TV, isso prejudica a qualidade do nosso sono, a sincronização do nosso relógio biológico, que a gente sabe que aumenta a incidência de diabetes. Ou seja, trabalhadores noturnos têm até 3 vezes mais incidência de diabetes do que uma pessoa normal. 7º fator que eu comecei a prestar atenção, crononutrição. Sim, jantar à tarde da noite aumenta a incidência de diabetes. Muita gente não sabe disso, mas mesmo um alimento de baixo índice glicêmico de noite é mais glicêmico do que um alimento de alto índice glicêmico pela manhã. Então, índice glicêmico e carga glicêmica não é só fidedigno ao alimento em si, mas até mesmo o horário do dia que você está consumindo. Você quer minha ajuda como nutricionista clínico depois de 17 anos de experiência estudando o assunto de medicina, nutrição e medicina de estilo de vida higienista, e não só estudando, mas como aplicando e sendo um exemplo vivo do potencial desse estilo de vida na nossa saúde? Então, eu tenho já 10 livros publicados. O Dieta Antidiabetes está saindo agora, esses dias agora, mas ele ainda não está na minha mão porque está na gráfica sendo impresso. Mas ele já está em pré-venda no nosso site. Mas até lá, eu sugiro fortemente ler o Dieta do Éden e o Nutrição Vegana. São 2 livros que também lidam com a diabetes e como frutas e vegetais, como alimentos das plantas, na verdade, são um tratamento natural para a diabetes. Então é bem simples, pessoal. Sugiro fortemente você ler o Dieta do Éden e entender por que frutas e vegetais não causam diabetes, na verdade previnem e revertem. Eu atendo como nutricionista presencial ou online, tem nossos 10 livros já publicados, tem 6 cursos online, sugiro você assistir o curso Doces à Vontade, onde você aprende a comer doces que vão auxiliar no seu controle glicêmico e na sua saúde, que não são feitos de açúcar nem farinha, são feitos de frutas oleaginosas e frutas secas. E tem nossos retiros sempre janeiro e julho aqui em Saquarema comigo para você aprender a mudar de vida. Vem comigo que eu te ajudo a melhorar a sua saúde. Então, falando sobre o 8º fator, porque tiveram vários outros, né? Como por exemplo, o jejum, entre outros que eu vou falar, jejum intermitente, jejum, tem muitos outros que realmente não tem como entrar no vídeo. Mas o 8º fator, com certeza, talvez o mais importante, foi a mudança da minha dieta. Como você pode ver aqui nas fotos, eu adotei uma dieta crudívora, ou seja, todos os animais da natureza vivem de comida crua ao longo de toda a evolução. E todos os animais que compartilham 99% do material genético com os seres humanos vivem primariamente de frutos e vegetais. Ah, mas um chimpanzé come carne. Sim, 2% do total calórico dele vem de carne. Ah, mas um chimpanzé come inseto. Quantidades insignificantes ao longo do ano. Raramente eles comem insetos. Então, eis a grande questão. Talvez eles obtenham B12 dos insetos e a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que 98% da dieta deles, 97%, 95%, dependendo do tipo de primata, vem de fruta e vegetal. Se você está consumindo arroz, feijão, batata e comendo uma banana e 2 tomates por dia, isso não é nem 5%, não é nem 10%, entende? Então você tem que entender que esses animais, um chimpanzé pode chegar a comer até 40 bananas num dia. E eu juro de pé junto que uma das razões que eu reverti minha diabetes e todos os meus sintomas, e há 17 anos eu não tenho nenhuma dor de garganta, foi uma dieta crua baseada em frutos e vegetais. Como o cozimento causa perda nutricional, que esses nutrientes auxiliam no tratamento da diabetes, como as vitaminas, os minerais, fitonutrientes, antioxidantes, mas também perda da água, que é um fator de controle glicêmico, mas também o cozimento em si causa a formação das toxinas da reação, os produtos da reação de Maillard, que é bem simples. E essas toxinas são diabetogênicas, de acordo com a literatura, como os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, que eles complicam a diabetes, podem causar hiperglicemia, hiperinsulinemia, um estado inflamatório, um estado oxidativo, e nenhum profissional na área de saúde, praticamente no Brasil,
fala sobre as toxinas do cozimento, a reação de Maillard e como elas podem causar diabetes. Então ninguém fala como se isso não tivesse datado na literatura, mas tá. Eu vou pedir para o Murilo botar os artigos aqui. Então bem simples, pessoal. Teve o 9º fator, o 10º fator de jejum intermitente, jejum de água. Tem vários outros fatores que realmente o higienismo é muito complexo e muito holístico. Até mesmo solidão aumenta a incidência de diabetes. Então tem muita coisa no livro, tá? Muitos dados científicos, são quase 200 páginas, mais de 200 artigos científicos citados como na bibliografia como referência numérica. É um livro imperdível, mas esse é meu depoimento de como eu reverti minha diabetes. Sim, comendo quantidades ilimitadas de frutos e vegetais, mas treinando todo dia, pegando sol, dormindo cedo, me preocupando, sendo responsável pela minha saúde, entendendo que nada vem de graça. A gente tem que trabalhar em prol da nossa saúde. E você, está cuidando da sua saúde? Então eu quero saber aqui nos comentários o que você está fazendo para prevenir ou até mesmo reverter sua diabetes. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, senta o dedo nesse like e clica nesses vídeos se você quer saber mais.